em questões mais técnicas, depois uma pequena reflexão sobre os resultados e por fim, as conclusões. Ora, para dar aqui um pequeno overview daquilo que é a inteligência artificial explicável, porque não está muito dentro da área, portanto, tipicamente nós temos um modelo, como para problemas de classificação, em que vamos supor que temos aqui como input a imagem de um pássaro e o modelo devolve a classe American Goldfinch. Ora, por si só, tendo como input a imagem e sabendo o output, nós não sabemos como é que o modelo chegou a esta conclusão. E então a inteligência artificial explicável e os métodos para tentar explicar os modelos baseiam-se de facto em diversas estratégias de forma a desmistificar o processo de decisão de modelos black box, que tipicamente são baseados em aprendizagem profunda. Portanto, alguns métodos tentam aqui explicar de forma visual esta previsão, esta previsão desta classe, salientando aqui os pixels mais importantes da imagem de input que contribuíram mais para a previsão. Neste caso aqui os mais importantes são os que estão coloridos a vermelho. No entanto, existem outro tipo de explicações que podem ser mais informativas e até intuitivas, como é o caso das explicações baseadas em conceitos. Se nós repararmos, temos aqui nestas duas imagens focada aqui a área relativa a um conceito que foi aprendido, neste caso o bico laranja, e do lado direito da imagem temos um outro conceito que é a coroa preta do pássaro. E portanto nós podemos ter aqui uma espécie de template phrase em que dizemos que o pássaro foi classificado como American Goldfinch porque tem um bico laranja e uma coroa preta. Portanto, isto é a base das explicações baseadas em conceitos. Mas o porquê deste tipo de explicações? Portanto, em termos de métodos existentes para explicar as previsões de modelos, os mais populares baseiam-se principalmente no cálculo da contribuição de cada pixel da imagem de input para a previsão final. No entanto, tal como sugerido aqui por alguns trabalhos, este tipo de métodos pode ser muitas vezes ambíguo e até pouco fiável, uma vez que muitas vezes é salientada até regiões fora da área de interesse. E então, para nós, seres humanos, interpretar por vezes uma imagem semelhante a esta é pouco intuitivo. Daí que surgem as explicações baseadas em conceitos, que são conceitos de alto nível, que são entendidos pelos humanos, e de certa forma são mais informativas e coerentes com aquilo que é a nossa forma de explicar as coisas até no dia a dia. No entanto, estes métodos baseados em conceitos têm também algumas desvantagens, e uma delas é, muitas vezes acontece que um dado conceito pode ser comum a várias classes, depois acaba por ser difícil inferir qual é que é a sua importância para a classificação. Ora, falando aqui agora do problema que é tratado no artigo, portanto, o problema que eles pretendem resolver é a classificação de ceratite infecciosa. Portanto, a ceratite é uma doença muito comum da córnea e é caracterizada essencialmente pela sua inflamação. Pode ser causada por uma lesão, por exemplo, um objeto tocar na superfície da córnea e a partir daí ser desencadeada uma infecção, ou pode ser também causada por uma bactéria ou um vírus, sendo que neste caso é caracterizada por ceratite infecciosa. Portanto, no paper eles consideram apenas três classes, portanto é a ceratite bacteriana, ceratite fúngica e ceratite herpética, causada aqui pelo vírus herpes simples do tipo 1, e depois uma outra classe que é outros, portanto outras categorias que não estas três. No entanto, porque é que é necessária a interpretabilidade neste caso, neste tipo de problemas? Portanto, o diagnóstico da ceratite é tipicamente feito por oftalmologistas, através da observação do paciente. Isto está muito dependente do conhecimento do oftalmologista e também da sua experiência. Tanto que houve um trabalho em que foi concluído que, com base na análise dos resultados de
cerca de 420 oftalmologistas, eles apenas conseguem atingir uma taxa de precisão a rondar os 50% a 60% em termos de diagnóstico deste tipo de doença. Enquanto que os métodos baseados em Deep Learning conseguem facilmente atingir taxas de 80% de accuracy no diagnóstico. No entanto, lá está, carecem de interpretabilidade. Daí a necessidade de um desenvolvimento de um método que, para além de explicar as previsões, a sua taxa de desempenho seja comparável a estas abordagens black box. No entanto, quando estamos aqui a tratar problemas de imagem médica, acho que isto é comum a todos eles, há sempre dificuldade em anotar que quer seja as classes, quer seja neste caso mais específico, conceitos dentro das próprias classes. Desde já, portanto, recolher este tipo de anotações é muito complicado e depende também das experiências dos oftalmologistas, mas também a falta de um padrão standard para anotar este tipo de imagens adiciona mais uma camada de dificuldade. Para ultrapassar estas dificuldades, os autores propõem um método que é o Visual Concept Mining, que no fundo é baseado numa abordagem não supervisionada e que vai permitir que sejam encontrados conceitos visuais, portanto, na imagem. Estes conceitos devem obedecer aqui a três propriedades. Uma delas é a meaningfulness, que garante que um conceito é entendido pelo ser humano. A coerência diz-nos que exemplos de um dado conceito devem ser semelhantes entre si e diferentes de outros conceitos. E depois a importance, que nos diz que um conceito visual deve ter features ou características importantes para a previsão. E, portanto, a proposta é precisamente este método, Visual Concept Mining, de forma a explicar as previsões de um classificador de ceratite infecciosa com base, então, nos conceitos cobertos. Portanto, um pipeline muito resumido é este. Temos aqui uma imagem, que é a imagem a ser classificada. O primeiro passo é, então, descobrir aqui uma série de conceitos visuais na imagem, e esses conceitos irão ser associados a umas pseudo-labels que representam os conceitos que foram descobertos durante o treino. Portanto, no final temos aqui, para além da classe que é prevista, temos uma explicação com base aqui no conceito, em exemplos de conceito, e também uma análise estatística. Através desta imagem podemos perceber que os conceitos que foram aqui descobertos estão alinhados aqui com as anotações que foram feitas pelos médicos. Ora, quanto aqui aos métodos, portanto, o Visual Concept Mining é, no fundo, composto por dois módulos essenciais. Temos aqui o Potential Concept Generators, que neste caso é responsável por selecionar aqui os patches de cada imagem que representam os conceitos visuais, através de três estratégias. Uma delas é a segmentação e cálculo de saliência, e depois temos o Visual Concept Extractor, que faz uso aqui de um algoritmo que é o Deep Cluster, que é um método baseado em Self-Supervised Learning, de forma a agrupar aqui os conceitos ou os patches que foram selecionados aqui na etapa anterior, de forma a agrupá-los em capa clusters, onde cada cluster representa um conceito visual diferente. De forma mais detalhada, dentro de cada módulo, portanto, aqui no Potential Concept Generator, a primeira fase é então o cálculo do mapa de saliência, que vemos aqui, e que no fundo vai ser uma soma pesada entre estes três componentes que são aplicados sobre a imagem. Portanto, a UNET vai ser responsável pela segmentação, na medida em que nos vai limitar logo a área da lesão, portanto, que é importante. Seguido depois do Guided Backpropagation, que nos vai dizer apenas os pixels contribuíram positivamente para a previsão, e depois o Pratcam, que evidencia aqui a região que for relevante. Portanto, tudo isto vai resultar num mapa onde vão ser depois procurados os tais conceitos visuais que eu conheci. Portanto, a procura dos anchors, os chamados candidate anchors, é feita aqui por uma estratégia que também é aplicada na Faster RCNN. Portanto, os anchors são estes pequenos retângulos e quadrados que nós vemos aqui, mas numa primeira instância eles são bastantes.
Então, de forma aqui a selecionar apenas os mais importantes, e com base aqui no cálculo de duas métricas, que é o average salience e o salience variance, apenas os top 50% são selecionados. Isto é, para cada patch, vamos ver quantos pixels importantes sobre o número total de pixels, e com isto podemos perceber quais é que são os patches que contêm o maior número de pixels que são considerados relevantes. Depois, portanto, cada patch que é aqui aprendido é recortado da imagem original e passa por um encoder, que é uma DenseNet, para obter uma representação de 1024 dimensões. De forma a remover ainda mais eventuais redundâncias, é aplicado aqui o K-means clustering para selecionar apenas os patches mais representativos. Portanto, eles consideram apenas, no final disto tudo, os 10 patches mais importantes para cada imagem, que representam os conceitos visuais que estão associados a essa imagem. Portanto, o objetivo do K-means clustering é minimizar aqui esta função, em que aqui é a feature que obtemos e o CP representa a centroide mais próximo de cada patch. Quanto ao Visual Concept Extractor, o objetivo então é agrupar os patches que foram aprendidos em Kappa clusters. Portanto, é usado o Deep Cluster, que é um algoritmo baseado em Self-Supervised Learning, responsável por aprender representações. Portanto, o objetivo é minimizar aqui esta função, em que temos aqui a feature e a pseudo-label. Portanto, numa primeira fase, são extraídas as features a partir do patch. Temos aqui uma representação após a aplicação também do PCA de 256 dimensões. E depois, através do Deep Cluster, que é esquematicamente representado desta forma. Portanto, numa primeira fase é feito o clustering, também usando o K-means, e depois as labels, as pseudo-labels que aqui vão ser obtidas, vão servir então para a aprendizagem do modelo em termos de classificação. Portanto, isto é minimizado até as labels ficarem estáveis. Foi feita, para além disto, depois, portanto, até agora temos os Kappa clusters, que representam os conceitos visuais, e de forma a perceber a relação que existe entre os conceitos que foram descobertos e as classes, foi calculada aqui a frequência de cada conceito relevante à categoria, considerando aqui uma matriz de 32 linhas por 4 colunas, portanto os 32 conceitos visuais que foram descobertos pelas 4 classes. E cada posição da matriz representa aqui o número de patches deste conceito visual que foi recortado de imagens pertencentes a esta classe, ou a esta, ou a esta. E no fundo é a proporção, depois a frequência é a proporção, portanto, entre o número de patches deste conceito visual sobre a soma dos restantes para a mesma classe. Isto é importante para quê? Para poder quantificar a relação que existe entre um determinado conceito e a sua classe máxima, porque a partir deste cálculo da frequência podemos perceber, por exemplo, olhando aqui para a linha 3, que o conceito visual 3 aparece muitas vezes nesta classe, que é a ceratite herpética. E então podemos dizer quase que ele é único desta classe. Se porventura ele for identificado numa imagem de teste, quase certeza que a imagem é classificada com esta classe. Portanto, foi desenhada aqui uma função exatamente para quantificar essa relação, que é no fundo a proporção da frequência da classe máxima, que neste caso aqui é esta, a dividir pela soma das restantes classes, exclusivamente com a exclusão desta. E com isto podemos perceber o quê? Podemos perceber que, neste caso, o valor da função é bastante alto, que significa que este conceito 3 é quase único para esta classe, enquanto para outros conceitos cujos valores sejam idênticos para todas as classes, o conceito pode ser mais confuso. E então é nesse sentido que os conceitos são aqui ordenados com base no valor que devolve esta função. Portanto, aqui o conceito 8 é quase único para esta classe aqui, que é Others, enquanto que o conceito 21 é considerado confuso, porque aparece em quantidade idêntica a todas as classes. Isto vai servir como estratégia na parte depois de classificação, para orientar melhor
a classificação, como já irei mostrar mais à frente. Temos aqui o pipeline característico para interpretar um novo exemplo, passa então pelo uso destes componentes que eu já falei. Portanto, a imagem vai passar aqui pelo Potential Concept Generator, onde são aplicadas aqui estas 3 estratégias sobre a imagem, de forma a obter aqui os patches que representam os conceitos visuais. Esses conceitos depois vão passar pelo Feature Extractor do Visual Concept Extractor, e a representação final vai servir então para encontrar o centroide mais próximo de cada patch, para fazer corresponder a cada um dos conceitos visuais. Ao mesmo tempo que depois temos a informação também da frequência, a informação estatística desses conceitos, com base no que foi dito anteriormente. Portanto, a framework final que é proposta é denominada aqui de Visual Concept and Asset Classification. E aqui a novidade é esta estratégia de seleção, que no fundo vai servir para eliminar conceitos que sejam considerados confusos ou selecionar apenas os conceitos que são mais informativos. Portanto, para além disso, aparece aqui outra parte, outra rede, que no fundo vai servir para obter a informação global da imagem, portanto, que é esta feature F. A partir daqui, que é uma DenseNet, obtemos a informação global da imagem. E esta parte do Potential Concept Generator, juntamente com o Visual Concept Extractor, é a informação relativamente aos conceitos visuais. E portanto, se olharmos aqui para o resultado do clustering, esta imagem, por exemplo, foram previstos aqui estes conceitos. Este conceito aqui, que é o 21, o que está amarelo, é considerado o mais confuso, segundo aqui esta hierarquia. Portanto, ele não vai ser considerado para a classificação, na medida em que só as features dos outros conceitos é que vão ser combinadas linearmente para serem concatenadas aqui à feature global e entrarem então na parte da camada de classificação para ser feita a previsão. Da mesma forma, também se pode optar por, de entre os conceitos que são aqui previstos, selecionar apenas aqueles que são mais informativos, tendo em conta, lá está, esta parte da análise estatística que foi feita. Em termos de resultados, portanto, o dataset é um dataset privado. Eles usam aqui 3.319 imagens de 867 pacientes. No conjunto de treino, eles consideram aqui imagens de 747 pacientes e para o conjunto de teste usam apenas imagens de 120 pacientes. Os resultados quanto à interpretabilidade. Portanto, nesta coluna aqui temos o modelo que foi proposto para a extração dos conceitos visuais, que foi comparado aqui ao GradCam, e aqui a conclusão que podemos retirar é que no caso do GradCam, algumas regiões, portanto, são as regiões que são focadas, que são consideradas relevantes, ultrapassam a área de interesse, a área da lesão. Portanto, comparativamente com o GradCam, o método que é proposto é muito mais específico, consegue ser muito mais, encontrar vários conceitos diferentes para diferentes classes. O ACE é um outro método que também é usado para identificar conceitos visuais nas imagens de forma não supervisionada, no entanto faz uso de outro tipo de algoritmo. E comparando aqui o conceito que foi aprendido pelo ACE e pelo método proposto, a conclusão é que os conceitos aprendidos pelo ACE são muito mais abrangentes. Portanto, a grande conclusão é que os conceitos foram identificados são mais informativos e estão coerentes então com as anotações que foram feitas pelos médicos. Ao mesmo tempo também são bastante distintos para cada uma das classes. Quanto à classificação, os resultados obtidos são os apresentados aqui nesta tabela 1. Temos aqui no início, estas primeiras 3 linhas representam 3 arquiteturas que foram usadas de forma muito simples, portanto, considerando só a informação global da imagem, a imagem entra e no fim temos a label, a classe. Em termos de desempenho,
todas elas obtêm um desempenho superior a 65% de accuracy. Depois, este modelo SOS também é proposto pelos mesmos autores deste paper, ainda que anteriormente, também considera aqui informação relativamente aos conceitos, mas é de uma forma sequencial. Portanto, a ideia, eu não li a fundo o paper, mas a ideia é que os conceitos são aprendidos em termos da zona da córnea de fora para dentro. Depois é utilizada uma LSTM para aprender essas relações sequenciais. E, portanto, a taxa de precisão que é conseguida é de 80,20%. A taxa de precisão dos oftalmologistas, que também faz parte da análise desse paper, é o tal valor que falei inicialmente, que anda entre os 50% e os 60%. Portanto, as estratégias baseadas em deep learning conseguem facilmente superar a taxa de precisão dos médicos. Este VCSP é um modelo muito naive, em que eles consideraram apenas as features dos conceitos visuais para a previsão. Mesmo assim, o desempenho é superior ao dos médicos, evidenciando aqui que os conceitos são de facto informativos, isso é importante para a classificação. E depois temos a framework final que é apresentada, em que na sua base são considerados todos os conceitos para aquela feature FSP, aqui não há qualquer estratégia de seleção ou de remoção de conceitos, e depois sim há a análise este VCP representa que é a Peak Strategy, em que é considerado apenas o conceito mais informativo, e a julgar pelo resultado podemos ver que o desempenho melhora relativamente ao modelo base, enquanto que, por outro lado, este VSEC-B representa a Drop Strategy, que significa que foi removido o conceito mais confuso. E pela mesma análise podemos também concluir que o desempenho é superior ao modelo base. Após algumas experiências, concluiu-se que selecionando os 12 conceitos mais informativos, é quando se obtém o melhor valor de accuracy e de macro OSM. Como principais pontos de conclusão, portanto, aqui os conceitos visuais que foram descobertos das estratégias que foram faladas são de facto relevantes e estão coerentes com as anotações dos médicos. A UNED, que foi usada para a segmentação, permite limitar logo ali a área da córnea e, portanto, garantimos que os conceitos que vão ser identificados estão dentro daquela área, garantindo aqui a propriedade meaningfulness. O Guided Vector Propagation, juntamente com o GradCam, adiciona aqui uma camada de importância, na medida em que garantimos que os conceitos vão ser procurados apenas tendo em conta as regiões mais relevantes da imagem, garantindo aqui a propriedade de importance. E o tipo de clustering que foi usado para agregar, portanto, os patches de acordo com a sua semelhança, garante aqui a propriedade da coerência. A principal vantagem da framework proposta tem a ver com a sua flexibilidade, na medida em que podem ser adotadas outras estratégias, quer para a parte da segmentação, quer para a parte do cálculo da saliência e da importância, e também na questão do clustering. O único ponto mais negativo que eu apontaria aqui é o facto do dataset ser privado e o facto também do repositório no GitHub, apesar deste paper já ter 2 anos, estar incompleto, portanto não é possível de todo tentar reproduzir os resultados. Termino a minha apresentação, muito obrigado pela atenção, qualquer questão disponha. Obrigado, Cristiano.